A pergunta é: o que me seduz? Pergunte para você mesmo: o que me seduz? Amém. Eu sei que você pode dizer que a sua esposa lhe seduz, o seu marido lhe seduz, mas o que me seduz? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, por favor. Diga: eu amo a minha Bíblia, aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 28. Quero ler um texto com você. Nós vamos ler aí uns 8, 10 versículos desse texto. Atos, capítulo 28. Atos 28. Eu quero que você vá até o versículo 23. Atos, capítulo 28. É lá no finalzinho, irmão, antes de Romanos. É no último capítulo de Atos, tá? Bem no finalzinho. Você está ligado aí? Então vamos lá. Atos 28, versículo 23 em diante. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. É bom só explicar um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Se você ler os 10 versículos anteriores, você vai entender bem. Esse texto, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, é um relato dos últimos anos da vida de Paulo. Isso aconteceu nos últimos 2 anos de vida do apóstolo Paulo. Ele estava em prisão domiciliar. Eu sempre digo que Paulo não estava na Lava Jato, mas estava de prisão domiciliar, mas ele estava preso. Ele mesmo diz: por causa de Cristo eu tenho algemas. E Paulo estava em Roma aguardando o julgamento. Paulo era perseguido porque ele era uma afronta ao sistema religioso da época, ele era uma afronta ao sistema político da época, e Paulo então estava preso. Mas durante esses últimos 2 anos da vida de Paulo, Paulo discutiu muito a fé cristã. E aqui Paulo recebe um grupo na sua casa. A Bíblia diz que nos últimos 2 anos de vida ele se dedicou muito a isso. Paulo, apesar de preso, ele dirigia as igrejas, supervisionava, encorajava. Paulo, as algemas que Paulo possuía não lhe afastaram das suas atividades em nada. Ele trabalhava assim mesmo. Ele continuou trabalhando para Deus. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Versículo 24 diz que alguns convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a esse povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E Deus disse: e eu os curaria. Aleluia. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, ou aos gregos, ou aos não-judeus. Eles a ouvirão. Depois que ele tinha dito isso, os judeus se retiraram discutindo
intensamente. Interessante você olhar o texto, quando a Bíblia usa essa palavra, é para dizer que a coisa foi séria, a coisa esquentou entre eles. A Bíblia diz que eles se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então Paulo recebeu a visita desses judeus que queriam saber, estavam em crise com a própria fé, e era um grupo grande, e entre eles havia os que acreditavam, os que deixavam de acreditar, os que queriam acreditar, mas se sentiam presos às tradições judaicas. Era esse o sentimento, e Paulo está conversando com eles sobre a verdadeira fé, sobre o cristianismo, mas mais que uma religião, Paulo está falando sobre a essência que é Cristo, que é Jesus. O cristianismo sem Jesus, sem a presença manifesta de Deus, é só uma religião como as demais. Se a gente estiver hoje aqui de manhã e se a gente não estiver olhando para Jesus, é só uma reunião, não é nada demais. Se nós não tivermos a presença de Deus na vida da gente, no nosso dia a dia, seremos religiosos na prática e nada mais. Paulo está dizendo, nós precisamos da essência, nós precisamos de Cristo. Paulo está repreendendo o coração endurecido deles. Paulo está dizendo, olha, os ouvidos de vocês têm ouvido, mas não estão ouvindo. Você tem olhos, mas vocês não estão vendo. Vocês têm uma mente, mas não estão permitindo o entendimento. A vida de Paulo é uma vida fantástica. Eu quero desafiar você a estudar um pouco mais sobre a vida de Paulo. Mas a pregação de Paulo tinha uma mensagem. E a mensagem que Paulo trazia era: eu prego a Cristo crucificado. Paulo não ficava com devaneios, Paulo não ficava viajando nas coisas, não, Paulo era objetivo. Se você olhar o texto, é 1 Coríntios 1, 23, Paulo diz, eu não preguei com mero conhecimento humano, eu preguei debaixo da unção do Espírito Santo, eu fui tomado por Deus, eu fui conquistado por Deus, eu fui separado por Deus, eu vivo para Deus e eu prego uma coisa, Cristo crucificado. Eu prego a cruz de Cristo e o poder da sua ressurreição, aleluia. E Paulo sabia muito bem quem era. Mas nós precisamos também saber quem era Paulo. Paulo não era uma pessoa ignorante. Paulo tinha uma formação. Paulo era uma pessoa muito inteligente. Eu acho que na época era um dos homens mais brilhantes e mais inteligentes que haviam. Havia uma formação intelectual na vida do Paulo. Eu tenho aqui algumas coisas anotadas, mas Paulo foi educado segundo os costumes judeus, conforme a tradição judaica. Pense em alguém que conhecia as tradições judaicas, pense em alguém que conhecia dos costumes dos judeus. Por isso que quando o judeu sentava com Paulo e ouvia Paulo pregar Cristo crucificado, e Paulo mostrava que tinha entendimento, que conhecia ele sobre a religião dele mais do que ele, e que colocava como Cristo acima de todas as coisas, eles saíam de lá discutindo entre si. Alguns diziam, como é que você crê? O outro dizia, como é que você não crê, seu falta de entendimento? Mas ele recebeu uma educação na sinagoga local, lá na sua cidade, em Tarso, né? Aos 15 anos ele mudou para Jerusalém para continuar os estudos, e ele foi estudar em Jerusalém, que era o grande centro da época, né? Era Harvard da época, e ele foi para lá para adquirir uma formação acadêmica. Ele tinha que aprender a ler, a escrever, estudar a lei, tinha que estudar a história do povo, a história da época, tinha que se dedicar a estudar as religiões, as tradições religiosas, as orações, né? E ele era uma pessoa que usava um método que Paulo estudou, era um método usado muito naquela época, repetitivo, de pergunta e resposta, de repetições, muita coisa decorada, insistência na disciplina, muita disciplina, e pensa numa pessoa focada e disciplinada, era o apóstolo Paulo.
e na convivência com os costumes da época. Essa era uma formação básica na realidade, mas desde sua juventude ele foi estudar aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre teológico da época. Você pode estudar depois um pouquinho mais sobre Gamaliel. Ele aprendeu a cultura grega quando estava lá em Tarso, e conhecia e usava para seus discursos. Você vê ele usando um pouco dessa linguagem quando ele está ministrando aos gentios. E então, alta intelectualidade, foi um aluno sempre muito aplicado, e a formação teológica de Paulo é a formação teológica de um rabino. Paulo tinha a mesma formação que um grande mestre da lei, das escrituras, o mais top da religiosidade da época. Paulo tinha uma formação igual e até mesmo superior. Então, Paulo estudou a lei da Torá, né? O que é a Torá? A Torá compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. Havia uma tradição na época que a criança, quando chegava com 12 anos, sabia decorado, gente, decorado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pega aí o Pentateuco. Você lembra quando Jesus foi levado, quando ele se perdeu dos pais? E ele foi levado lá no templo. Ele chegou ao templo, e quando os pais o encontraram, foi no meio dos doutores da lei, dos mestres da lei, e eles estavam impressionados com aquela criança de 12 anos. Jesus tinha declamado, decorado todo o Pentateuco. E se você for a uma viagem a Israel, se for lá em Jerusalém, conversar com os rabinos, as crianças até hoje aprendem, os judeuzinhos, o Pentateuco todinho. A gente já tem dificuldade para decorar os versículos, né, irmão? E essas crianças aí dando um show na gente. É para você ver o nível de comprometimento com Deus e com a religião que um judeu tinha. Isso é uma coisa interessante. E Paulo não tinha nenhuma crise de identidade. Paulo foi alguém que viveu muita coisa, que viu muita coisa, que experimentou muita coisa, que aprendeu muita coisa, mas Paulo sabia quem ele realmente era. Ele entendia que ele era um embaixador do reino de Deus. Paulo entendia que ele era um agente de Cristo, e Paulo era comprometido com a causa de Cristo. Ele era comprometido com a sua encarnação, com a sua doutrina, com a sua vida, com seus milagres, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão. E Paulo permaneceu sempre firme nos seus princípios, de conhecer a Cristo e de pregar somente a Cristo, e a este crucificado. E eu creio que Paulo traz um confronto para a gente hoje, um paralelo com nossos dias, sobre alguns conflitos que nós podemos passar na nossa fé. Eu quero falar sobre isso, sobre a nossa fé, sobre o meu eu e meu Deus, eu e minha fé, eu e Jesus Cristo, para que mesmo dentro da igreja, eu não esteja como esses judeus que saíram da presença de Paulo. Não eram pessoas que desconheciam a Deus. Paulo não está falando para pessoas que não queriam nem saber de Deus. Paulo estava falando com gente que dizia: eu sou de Deus, eu quero Deus, eu vivo para Deus, mas que tinha uma crise dentro da sua fé. Eu não sei se você já levantou e acordou um dia pensando: será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou seguindo a Deus mesmo? Será que eu vou para o céu, vou para o inferno? Será que eu estou crendo na coisa certa? Crise de fé. Quem sabe todo mundo aqui já não passou um dia com crise na sua fé. Os judeus, eu não estou aqui para falar mal dos judeus, eu amo os judeus, são um exemplo para mim, e nós temos que orar por eles e orar pela nação de Israel, a Bíblia diz. Mas o plano original de Deus era buscar, trazer de volta o seu povo. Você lembra quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? Deus estava criando através de um homem e sua família, Abraão, um novo povo, uma nova raça, uma nova nação. E Deus disse: esse agora é o meu povo. Desde Gênesis, Deus vinha querendo estar
com o seu povo. E agora Deus fala a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu tenho para você. Abraão não tinha um mapa, não tinha um GPS, não sabia nem para onde ia, mas pela fé. Abraão é o pai da fé, aleluia. Ali Deus começou um novo povo, o povo que ele tomou para si, o povo que ele poderia dizer é meu, um povo para dizer que é seu. Deus fez isso. E quando Deus enviou seu Filho amado Jesus à terra, sabe quem era a prioridade para ser alcançado? Era esse povo judeu. Por isso que a Bíblia diz em João, se você olhar João na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu. O que era seu? Era o seu povo, era a sua nação. Mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. É interessante que o texto diz: mas a todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Diga: hoje eu sou filho de Deus. Mas antes de você, então, como esse povo rejeitou Jesus, o evangelho foi levado para os gentios, os não judeus. O evangelho chegou até nós. Mas o evangelho também é para o judeu, é para o grego, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. É o que diz a Bíblia. Aleluia, amém? Mas por que rejeitaram a Cristo? E por que pessoas ainda continuam rejeitando a Cristo? E por que às vezes temos crise de identidade e nós mesmos podemos rejeitar a Cristo? Primeiro, é falta de entendimento sobre o reino de Deus. É entender que existe um reino, esse reino é do Pai do céu, ele traz esse reino para ser vivido aqui na terra, é estabelecido aqui na terra. Hoje nós vivemos nesse contexto. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi inserido nesse reino, nós vivemos nesse reino, fazemos parte desse reino e vamos passar a nossa eternidade nesse reino, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Você pode ficar mais animado hoje de manhã, porque Jesus está aqui, aleluia. Paulo estava dizendo: olha, o reino de Deus chegou. Paulo estava dizendo: o reino de Deus está aí. E Paulo confronta, diz: o que é o reino de Deus para você? O que é o reino de Deus para mim? Essa é a primeira coisa. Depois nós entendemos que havia uma falsa compreensão, e aí estava a maior dificuldade, sobre quem era Jesus. A vida de Jesus aqui na terra não foi fácil. E pensa numa pessoa que teve que lutar com a rejeição, foi perseguido, foi alvo de tanta inveja, foi alvo de tanta perseguição, tanto que morreu na cruz. É interessante, parecia ser um final fracassado, mas era o final glorioso de Deus para toda a humanidade. Coisa louca é o evangelho, né? Paulo diz, tem horas que Paulo diz: o evangelho é uma loucura. É porque não dá para viver o evangelho só no natural. Você nasceu para viver o evangelho no âmbito sobrenatural. O evangelho é sobrenatural. O evangelho vai além da razão humana. Paulo saiu, porque Paulo está dizendo: olha, eu saí da minha razão humana, dos meus pretextos humanos, dos meus achismos humanos, para poder enxergar o reino de Deus. Mas havia uma falsa compreensão de quem era Jesus. Houve um momento que Jesus confrontou seus discípulos com relação a isso. Olha o texto comigo, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 15. Eu creio que você já viu esse texto. É um texto bem conhecido. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, chegou aos seus discípulos e perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava dizendo: quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que tu é Elias, e ainda outros dizem que você, Jesus, é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem
que eu sou. E é como se nós fôssemos confrontados hoje. Quem nós falamos que é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ou nós temos uma boa resposta para isso, ou a nossa resposta vai ser como a dos outros. Uns acham que era João, outros diziam que ele era discípulo de João, vinha de João. Outros dizem que é uma reencarnação do profeta Elias. Outros dizem que é uma reencarnação do Jeremias, aquele profeta. Outros dizem, tem um bocado de coisa que dizem por aí, dizem que é um profeta. Muitas religiões dizem muitas coisas assim. Se você for olhar, um muçulmano diz que Jesus é isso, é um profeta. Se você for olhar, outra religião não reconhece a divindade de Jesus, mas diz, olha, foi uma pessoa nobre, deu um exemplo, mas não diz que é o Filho de Deus, não diz que ele morreu e ressuscitou. Cada religião tem uma visão sobre Jesus. Eu tinha relacionado aqui, mas eu acho que eu poderia ofender alguém hoje de manhã, dizendo o que muitas religiões dizem. Eu sei que temos sempre pessoas de várias religiões aqui, nós não queremos ofender, nós queremos mostrar Cristo e Cristo crucificado, razão da nossa existência e da nossa salvação. Mas a pergunta é, quem é Cristo para mim? Pergunte, coloca a mão no coração, quem é Cristo para mim? Você está com muita energia hoje de manhã? Você está com fé hoje de manhã? Você acordou enfesado? Então, eu queria que você escolhesse um parceiro agora. Vamos fazer um exercício. Eu vou tomar até um copo de água aqui. Vamos exercitar e falar um pouquinho quem é Jesus? Começou, é o Filho do Homem. Aleluia. Eu gosto desse irmão aqui, rapaz, ele é animado na fé. Aleluia. Pergunte para o seu irmão, você já escolheu o seu parceiro? Pega na mão do seu parceiro, levante e diga, esse aqui é o meu parceiro hoje. Amém? É um exercício. Alguns podem achar que é uma brincadeira, mas quando isso aqui terminar, eu quero saber como é que você vai se sentir. Vamos começar? Respire fundo. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele, o que a Bíblia diz? Quem é Jesus? Fala para ele, eu vou dizer para você quem é Jesus. Irmão, me acompanhe e diga para ele, ele é o autor da eterna salvação, ele é o autor da vida, é o apóstolo da nossa confissão, ele é o amém, ele é a ressurreição e a vida, ele é o alfa e ômega, é o autor da salvação, autor e consumador da fé, ele é o bom pastor, ele é o braço do Senhor, ele é o cabeça da igreja, ele é o conselheiro, consolação de Israel, Cordeiro de Deus, Cordeiro, Cristo de Deus, desejado de todas as nações, Deus bendito, Deus forte, Deus unigênito, Emanuel, eu sou filho amado, filho de Davi, filho de Deus, filho do Altíssimo, filho do homem, filho do Deus bendito, glória do Senhor, grande sumo sacerdote, guia, herdeiro de todas as coisas, homem de dores, imagem de Deus, Jesus de Nazaré, juiz de Israel, justiça nossa, justo, leão da tribo de Judá, legislador, libertador, lírio dos vales, luz do mundo, luz verdadeira, mediador, mensageiro da aliança, Messias, Nazaré, nossa Páscoa, o escolhido de Deus, o primeiro e último, pão da vida, Pai eterno, pastor e bispo das almas, pedra angular, poderoso de Jacó, poderoso Salvador, ele é o precursor, o primogênito, o príncipe da paz, o príncipe dos pastores, é o princípio da criação de Deus, ele é o profeta, é o querido pelos seus servos, é a raiz de Davi, redentor, rei dos reis, rei dos santos, rei dos judeus, rei dos séculos, rei, renovo, resplandecente estrela da manhã, rocha, Salvador, santo de Deus, santo de Israel, santo, servo, santo, semente da mulher, Senhor da glória, Senhor de todos, Senhor Deus, Senhor, sol nascente, testemunha fiel, testemunho todo poderoso, ele é o único verbo de Deus, verbo, verdade, vida, vida verdadeira, Deus zeloso.
Pergunte para o seu irmão: você quer mais? Tem mais. Isso aqui é um resumo. Jesus de A a Z, resumido. Existem mais de 201 descrições, eu não falei nem a metade sobre Jesus. Como é que eu posso entrar numa crise de incredulidade, de dúvida, de fé, de um Deus tão poderoso, tão infinito, tão comprometido comigo? E agora, eu não sei como você está se sentindo, mas depois de tudo isso, você pode entender uma gotinha no oceano do que passava no coração, da indignação vivida dentro do coração do apóstolo Paulo. Ficou cego ao encontrar com ele, viu a luz depois que ele trouxe luz. E aí Paulo está falando sobre algo. É quando eu vejo, eu percebo, mas eu não reajo. Porque eu quero ficar preso na minha vidinha miserável, medíocre, nos meus conceitos, no meu achismo, porque eu acho que tem que ser assim. Eu tenho que engolir isso e aceitar o Evangelho como verdade absoluta de Deus na minha vida. A gente vive num mundo hoje recheado de relativismo, de pragmatismo, e a gente tem que viver a fé viva de Deus, da palavra de Deus na vida da gente, irmão. Porque se eu não tiver essa convicção do que é a minha fé e de quem é Cristo para mim, outras coisas vão me seduzir. Serei levado por outras coisas. Por isso tem tanta gente que abandona Cristo. É seduzido por outra coisa. É seduzido pelos seus caprichos, pelo seu próprio auto-engano. Em Atos 28, 26, Paulo disse algo que já foi profetizado antes. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, será que vocês nunca vão perceber? Isso aconteceu com o povo liderado por Moisés. Você lembra? Você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos, ou a novela da Record? Principalmente leu na Bíblia. O povo saindo, sendo liberto do Egito. Deus conduziu esse povo por 40 anos no deserto. Eles foram guiados por Deus. Havia uma nuvem durante o dia e havia uma glória, um fogo ardente de Deus durante a noite, iluminando e guiando a vida deles. Eles foram vestidos por Deus. Deus deu roupa para eles, trocou a roupa deles. Foram alimentados por Deus de forma milagrosa. Deus fez tudo isso. Lembra-se a tentativa antiga de Deus recuperar seu povo, depois teve que mandar Jesus para isso, mas ali Deus estava fazendo de tudo, tirando eles e fazendo milagres, sustentando eles de uma forma milagrosa, tudo para dizer: eu sou seu Deus, eu quero que você enxergue, você veja que eu sou Deus. Por mais que tudo não saia do jeito que você quer na sua vida, nem tudo seja contentamento para você, eu não deixei de ser Deus, eu continuo sendo Deus. Eu visto você, eu trago aves, eu trago comida, eu faço milagres, da rocha eu trago água, eu sou Deus. Por mais que de dia tenha um sol quente, eu ainda te coloco na sombra. Por mais que a noite seja só trevas, eu ainda trago uma tocha iluminada do meu fogo, uma coluna de fogo para você. Deus continua fazendo isso na sua vida hoje, meu irmão. Mas Moisés, chega uma hora que Moisés, como Paulo, lamenta a estupidez deles. Em Deuteronômio 29:4 diz que, porém, o Senhor, Paulo está dizendo, Moisés está dizendo: como pode ser? Deus não vos deu um coração para que vocês possam entender? Deus não deu olhos para que vocês pudessem ver, nem ouvidos para ouvir? Até o dia de hoje vocês continuam do mesmo jeito, com um Deus tremendo desse. E no versículo 27 do capítulo 28, dentro do texto que nós lemos, Paulo diz: porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Eu e você não podemos estar aqui domingo à tarde, domingo à noite, não podemos estar no Tadel terça-feira, não podemos estar na célula, no discipulado e continuar com o coração endurecido. Isso não é uma postura geográfica, isso é uma postura interna, de coração. Geograficamente eu estou na célula, eu estou na igreja, mas meu coração, o que é que seduz meu coração? O que é que traz paixão para o meu coração? O que é que queima no meu coração? Quem é Cristo para mim? Paulo diz: porquanto o coração desse povo
se tornou endurecido. Com os olhos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Eu posso estar aqui na igreja hoje e precisar converter meu coração para Deus. Versículo 29, pulei um texto. Paulo vai adiante e diz: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Deus está falando para eles: essa bênção era sua, esse avivamento era para você, esse mover era para você, esse tempo é para você, mas você não recebeu, Deus está passando para outro. E aí, meu irmão, se a minha fé não é viva, não é real, não é verdadeira, o mover de Deus vem e eu fico para trás e Deus dá para outro. E aí eu começo a olhar para o outro e dizer: por que ele é abençoado? Por que ele tem uma vida avivada e eu não tenho? Por que as coisas acontecem na vida dele e não acontecem na minha? Eu tenho que olhar para o meu coração e ver se ele é totalmente convertido a ele. Se é ele que me seduz, se é ele que me seduz. Ele diz: toma conhecimento que esse mover e que essa graça que você rejeita, ela não vai ficar perdida, ela vai alcançar outro. Essa coroa que não veio na sua cabeça não vai ser enferrujada, essa coroa vai para a cabeça de outro, e esses vão valorizar. Ele diz aqui: e eles, coloca o texto por favor, e eles a ouvirão. A pergunta é: o que me seduz? O dinheiro me seduz? A possibilidade de ter fama, de ter influência, isso é o que me seduz? É o prazer que me seduz? Tem muita gente hoje que vive numa busca desenfreada por prazer. Casamento acaba por prazer, porque a pessoa se entregou ao prazer desenfreado. Tem gente que perde oportunidades profissionais da vida porque se entrega a uma vida de moralidade, perde a noção. Sexo, a pornografia, uma vida oculta me seduz. Ou a ostentação, uma vida de ostentação, de querer ser quem não é, me seduz. Ou é o meu próprio egoísmo, minha natureza má, que precisa morrer aos pés da cruz, é isso que continua mandando em mim, meus caprichos, meus desejos, minha carnalidade, é isso que me conduz, minhas realizações pessoais. O que me atrai? O que me atrai? É a presença de Deus, é a comunhão com a sua presença gostosa. O que me atrai? É comunhão com a sua preciosa palavra. É triste, mas o número de cristãos que não tem uma Bíblia hoje é gigantesco, é uma vergonha para nós, povo de Deus. Tenha a Bíblia pelo menos no seu celular. Mas eu queria encorajar você a ter uma Bíblia impressa. Essa não acaba a bateria. O que me fascina é a comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, és precioso. Ai, está contigo, é maravilhoso. É isso que me seduz, é isso que me atrai. É o poder do Espírito Santo. Ou tem coisas mais fascinantes no mundo lá fora que me atraem? A sua cruz. Eduardo, coloca aquela cruz. Obrigado, você já tinha colocado. Olhe para essa cruz. Isso atrai você? Ou isso causa um repúdio em você? O que é que você sente quando você olha para essa cruz? Você lembra de Cristo? Você lembra que você é amado? Você lembra que Ele morreu aí por você? O que é que você se sente? Quando você quer desistir, você lembra dessa cruz?
da dor que foi sentida nessa cruz, de quanto Ele me ama e me deseja, ao ponto de ser colocado e morrer nessa cruz. Essa cruz me atrai, essa cruz me faz levantar de manhã com ânimo para enfrentar a vida, para viver a vida sabendo que Ele já não está na cruz, mas Ele continua comigo. A cruz de Cristo me seduz, seu sofrimento por mim me seduz, o último desejo do amado da minha alma me seduz. O último desejo, pastor, é a grande comissão. Ele disse: ide, pregai o evangelho e fazei discípulo de todas as nações. É meu último pedido para você, é o meu desejo para você. A grande comissão, ver esse mundo alcançado para Cristo, transformado por Cristo, salvo por Cristo, isso me seduz. Ver esse mundo perdido salvo, isso me atrai. Um chamado de Deus. Eu não estou falando de você ter largar sua profissão e viver só para o evangelho, não estou falando disso. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser o presidente da república desse país e servir a Deus dentro do seu chamado. Mas um chamado de Deus, que me faz viver para Ele, cumprir o propósito dEle através da minha vida, isso é uma coisa que me seduz, que me atrai. O que move a minha vida? O que me atrai? É um mundo sem Deus, com seus valores? Será que eu não estou sendo seduzido pelo que o mundo pensa? Será que eu não estou sendo seduzido pelo que o mundo prega? Será que o estilo de vida, os valores, os princípios, será que eu não estou amarrado nisso e um pouco amarrado em Deus e isso me puxa? Eu olho para lá, eu escuto a canção, eu olho com o canto do olho, tem coisas lá que me fascinam. Acho que isso é o que realmente me seduz, porque eu não me aprofundo em Deus, porque eu ainda tenho raízes e ainda estou preso a muita coisa, eu ainda valorizo, amo, admiro e anseio, com muita vergonha tenho que admitir isso. Será que é isso? Ou é Cristo e a sua cruz? É a beleza da graça salvadora do Evangelho. É isso que me atrai, é isso que me seduz. Essa frase é minha, mas você pode usar para você. Foi o Espírito Santo que deu, não é minha, é dele. Aquilo que eu vivo hoje, aquilo que eu sou hoje, é reflexo daquilo que me seduziu. O Espírito Santo falou isso claro para mim. Ele disse: Sandro, você sempre vai ser o reflexo daquilo que te seduz. O Ministério de Louvor pode subir. Então Cristo tem que ser minha influência completa. O Evangelho tem que ser meu guia, tem que ser meu mapa, para que eu possa chegar no final da minha vida e olhar para trás triste e perguntar: de que me adiantou tanto dinheiro se eu não investir no reino de Deus? De que me adiantou ter tanto dinheiro se não transformou a vida de ninguém, se não salvou a vida de tanta gente? De que me adiantou ter tantos bens se eu não ajudei a construir uma igreja durante a minha vida, uma comunidade terapêutica, um abrigo para crianças? De que me adiantou me vestir tão bem se eu não aqueci o abandonado, se eu não vesti o nu, se eu não saciei a sede e a fome de quem estava tão carente? De que me adiantou tanto prazer se eu não enxuguei as lágrimas de ninguém,
se eu não abracei alguém, se eu não dei meu ombro, e por mais que eu não fizesse nada, eu parei horas só para ouvir. Eu parei só para escutar quem tanto precisava desabafar e falar. Se eu não sofri junto para poder consolar. De que me adiantou acumular tanto conhecimento? Não é errado ter conhecimento, eu mesmo ando em busca de conhecimento. Se as riquezas de Cristo me ficaram encobertas, se eu não compartilhei essa riqueza com os sábios, com os ricos, com o pobre, com o desprezado, com o simples, o tesouro do conhecimento de Cristo, a revelada glória de Deus, o que move a minha vida, o que move e comove a minha vida, o que move e comove a sua vida, é aquilo que me seduz, é aquilo que te seduz. A mensagem de Deus hoje para minha vida e para a sua vida, irmão, é que eu olhe para a cruz, é que eu enxergue Jesus, e seu amor me deixe ser seduzido por Ele. O apóstolo Paulo diz algo: quando eu era menino, eu vivia como menino, gostava das coisas de menino e falava coisas de menino, mas chegou um tempo em que eu cresci. E Paulo ora pela sua igreja, ele diz: eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a revelação e com toda a sabedoria, para que eu tenha olhos e eu possa ver Jesus, eu tenha ouvido, eu possa ouvir a Deus e o Espírito Santo, e que eu tenha vida dentro de mim, para viver essa vida toda para Ele. As outras coisas, irmão, são outras coisas. É triste, mas tem gente deixando o Evangelho por mesquinharia, quando nós temos esse Jesus de A a Z. Esse é o confronto de Deus para a sua vida. E a pergunta fica para você ir tilintando com ela para a sua casa hoje: quem é Jesus para mim? O que é que me seduz? Eu não tenho essa resposta para te dar. É você que tem. E você vai responder hoje para Ele. Amém?